Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Matheus, eu sou fisioterapeuta, especializado em saúde do idoso, mestrando em ciências da saúde, e hoje vamos falar sobre musculatura. Então, para que a gente possa iniciar, eu vou contextualizar o tema, abordando inicialmente o que é uma musculatura, o que é a musculatura do nosso sistema. Então, o nosso organismo, nós o dividimos didaticamente em diversos sistemas. Então, nós temos sistema circulatório, sistema respiratório, sistema neurológico, sistema músculo-esquelético, que é o nosso aparelho locomotor, que será o tema de hoje. Hoje é a primeira parte em que eu falarei somente sobre a parte da musculatura. No próximo episódio eu pretendo falar sobre a parte esquelética e depois complementar falando sobre a questão neurológica. Mas hoje então, para a gente começar falando sobre musculatura, eu acredito que seria bom a gente abordar o conceito básico do que é musculatura. Porque principalmente para o profissional de saúde, é muito simples e muito claro pensar a musculatura, porque é algo que na verdade faz parte do dia a dia do profissional de saúde. Mas para quem não é profissional de saúde, nunca ouviu e nunca estudou nada sobre musculatura, às vezes no máximo conhece alguma coisa por causa de algum vídeo que viu, seja no YouTube, no TikTok, que fale sobre musculatura, principalmente os vídeos que falam sobre questões de academia, mas que muito provavelmente não abordam conceituações de musculatura de uma forma mais específica. Então vamos lá. A nossa musculatura, ela é formada por proteína e ela faz parte de um sistema musculoesquelético, que é o que eu já expliquei antes, e que é o que movimenta o nosso corpo. Então, no nosso sistema locomotor, a gente tem a parte rígida, que são os ossos, que é o tema do próximo episódio, e a gente tem a parte mole, o móvel, que é o nosso músculo estriado esquelético. E a gente chama ele assim exatamente porque ele tem estrias mesmo, ele é formado por filamentos. O músculo, ele é formado principalmente por duas proteínas muito importantes, que são actina e miosina. Essas duas proteínas deslizam-se entre si e elas têm uma afinidade muito grande e elas se sobrepõem. E quando elas se sobrepõem, a gente tem a contração muscular, o músculo encurta. Mas o que mantém ela separada é a presença do que a gente chama de troponina. A troponina, ela só se distancia do local onde ocorre essa junção entre a actina e a miosina quando você tem a presença de cálcio. E esse cálcio, ele só é liberado ali na parte do músculo quando ocorre a estimulação elétrica. Então, eu não sei se alguém que está ouvindo já deve ter feito ou já fez, ou se você não fez, vale até a pena tentar. Eletroterapia, o famoso choquinho da fisioterapia, dependendo da intensidade, ele gera uma contração muscular. Inclusive, nós utilizamos isso como medida terapêutica em alguns momentos. Eu acho que cabe até contar isso outro dia. Mas a estimulação elétrica provoca a liberação do cálcio, esse cálcio inibe a troponina e ocorre então o deslizamento, a junção da actina e miosina, e daí surge a contração muscular. Mas vejam, o músculo, ele é difuso por toda a parte externa do nosso corpo. A gente tem músculo em grande parte que recobrindo o nosso corpo. São poucas partes do nosso corpo que a gente tem o osso praticamente só recoberto pela pele. Como, por exemplo, a gente tem no cotovelo. Se você palpar o seu cotovelo, colocar o dedo lá, você vai sentir o osso direto. E lá na sua tíbia, lá na canela, na perna, se você colocar a mão assim na frente, você também vai sentir o osso. Ali é uma parte que você não tem musculatura recobrindo. A gente também tem os processos ósseos, né, que são essas partes mais proeminentes, que você consegue palpar e sentir o osso. São as poucas partes do nosso corpo em que a gente não tem musculatura recobrindo. E grande parte da musculatura do nosso corpo, ela tem uma oposição. Então, a gente sempre precisa ter
uma contração muscular coordenada, porque se ocorre uma oposição descoordenada, você não tem um movimento. Enfim, a musculatura então é um sistema responsável pelo movimento do corpo humano, certo? Como eu disse, ele ocorre pela sobreposição da actina e miosina, e a partir daí a gente tem a contração muscular e o movimento. Isso só vai ocorrer perante a estimulação do neurônio motor. Então, como eu disse, é necessário de um estímulo elétrico, e esse estímulo vai vir do nosso encéfalo, vai vir do cérebro. O neurônio motor, ele vai emitir esse impulso elétrico vai ser conduzido pelo nervo, vai chegar no músculo, e na junção neuromuscular vai ocorrer ali a condução desse estímulo para a liberação do cálcio. A partir daí que a gente tem. E é extremamente preciso e fino toda essa liberação dessa parte elétrica, dessa condução elétrica. É algo muito específico. É daí que vem a nossa coordenação motora. Então, acho que cabe até um episódio para outro dia falar sobre questões de coordenação motora no idoso. E o envelhecimento, então? Vamos lá, o que acontece com a musculatura no envelhecimento? Ela basicamente vai se deteriorando ao longo dos anos. Então, após aproximadamente ali os 30 anos, é variável de pessoa para pessoa, eu acredito que eu já até abordei isso aqui. Após os 30 anos, a gente vai começando a ter uma perda, uma diminuição da força muscular. Então, conforme a força muscular vai caindo, a pessoa vai perdendo capacidade contrátil dessa musculatura e também perde em questão de massa muscular. A pessoa jovem, a pessoa saudável estando jovem, ela tem o que a gente chama de célula satélite, que é quando ocorre ruptura das miofibrilas e ela então substitui essas miofibrilas rompidas. Essa ruptura não é algo positivo para a gente se pensar, é coisa negativa a partir de uma certa idade. Não se tem muito certo ainda na ciência a partir de qual idade isso ocorre, mas isso ocorre pela ausência dessas células satélites. Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo unidades contráteis da musculatura. E se a pessoa perde essas unidades contráteis, necessariamente a eficiência dessa musculatura cai. E a gente tem um outro fator associado a isso também. A partir do momento que você tem essa senescência, essa diminuição da eficiência da musculatura, você tem a substituição por tecido gorduroso. Ou seja, você tem ali uma presença de lipídios dentro da musculatura. Então, onde se tinha antes músculo, se torna gordura. E não só gordura, também ocorre com tecido conjuntivo, que é basicamente tecido mais puro, por assim dizer, do nosso corpo. Não tem uma outra definição para falar. Mas o tecido conjuntivo. E essa substituição, como se fosse uma fibrose, ela não tem função, ela perde a capacidade que a função do músculo tem. Então, por isso que o músculo tende a ficar flácido, ele tende a ficar menos tônico, o idoso tende a ter a musculatura um pouco mais amolecida, por assim dizer, para que fique mais claro de compreensão, mas não é um bom termo para se falar. E nós também temos uma outra alteração do sistema neurológico. O idoso, a pessoa idosa, conforme o envelhecimento avança, ela vai perdendo a capacidade de manter sadia o seu sistema nervoso. Então, o sistema nervoso passa por uma chamada lentificação para a gente poder deixar mais simples e mais claro de se compreender. Então, o estímulo elétrico, aquele que eu contei que precisa chegar até o músculo para liberar o cálcio, ele passa a ser mais vagaroso. Eu acho que eu comentei também isso em questão de quedas, né? Então, conforme esse estímulo fica mais vagaroso, conforme ele tem uma demora maior para chegar, essa musculatura tende a ficar mais flácida ou ter menos capacidade de contração. E perde-se também questão de coordenação motora. Então,
Isso tudo gera ali alterações musculares muito relevantes em todo o processo de funcionalidade da pessoa idosa. Então, esse processo de alteração da musculatura ocorre com qualquer pessoa, independente das suas práticas de vida diária, dos seus hábitos. Porém, nós temos o extremo disso, que a gente costuma chamar de sarcopenia. A sarcopenia já se torna algo patológico mesmo, em que o indivíduo idoso tem ali uma alteração expressiva, principalmente da funcionalidade. Então, se tem tanto a perda da força, como também uma perda da funcionalidade e da capacidade de realizar suas tarefas básicas do dia a dia. Então, essa sarcopenia, que nós também levamos em consideração, que é uma diminuição de velocidade de marcha, diminuição de força de preensão palmar, então a pessoa não consegue segurar um objeto pesado com firmeza, não consegue caminhar por mais do que 50 metros, enfim, tudo isso altera, diminui a funcionalidade do indivíduo e a gente chama isso de sarcopenia. Então, basicamente, para a gente falar de sarcopenia, a gente tem que pensar que ocorre uma diminuição das unidades motoras dessa musculatura, ou seja, você tem a diminuição ali dos sarcômeros, que são essa célula muscular, a diminuição de macrofibras dessa musculatura e essa ausência das células satélites, que são as células que repõem essa musculatura falecida, perdida. Fora que também, relacionado a tudo isso, a gente tem algumas alterações hormonais. Então, queda de GH, por exemplo, de testosterona e de estrógeno na mulher, ausência de vitamina D também, que é algo presente no envelhecimento. Tudo isso leva a alterações que fazem com que o metabolismo, ou seja, o equilíbrio entre o balanço do anabolismo, que é a construção da musculatura, e o catabolismo, que seria essa reabsorção, isso se perde e logo, consequentemente, leva a uma imobilidade, uma diminuição da capacidade de se movimentar, de se manter ativo. A síndrome do imobilismo é um tema muito relevante dentro da gerontologia, que eu acredito que cabe um episódio à parte, porque isso é algo que acomete grande parte dos idosos. E bom, aliado a tudo isso que eu já expliquei sobre as alterações da musculatura, a gente tem um outro fator muito importante relativo a isso. A musculatura, ela depende da nossa alimentação para se manter saudável. Ou seja, o indivíduo que não se alimenta adequadamente, que não tem uma boa ingesta proteica, que não tem um bom consumo de diversos alimentos que são necessários. Como eu não sou nutricionista para falar sobre, um dia eu pretendo chamar alguma nutricionista para falar disso junto comigo. Como eu não sou nutricionista, infelizmente eu não posso falar muito sobre isso, eu não tenho conhecimento sobre. Mas a gente entendendo que uma alimentação pobre de nutrientes contribui para que essa musculatura fique débil. Ou seja, você não tem um substrato nutricional para manter essa musculatura sadia. A gente já tem diversos estudos que mostram a eficiência da suplementação de creatina para a pessoa idosa para evitar toda essa perda muscular que nós estamos falando. E aliado a tudo isso, essa questão da alimentação, nós também temos um fator muito importante, que é a diminuição da capacidade de percepção do paladar, que também tem relação com a questão neurológica, ou seja, a diminuição da velocidade de condução do estímulo nervoso. O paladar da pessoa idosa está afetado, então ela não tem aquela estimulação, aquele prazer da alimentação como a pessoa mais jovem tem. Então ele passa a ter ali uma alteração na recompensa pela ingesta de comida, ou seja, ele não tem o prazer em comer, perde-se o prazer em comer. E aliado também a questões de hábitos. Muitas vezes é muito comum o idoso substituir refeição por chás e bolachinhas, ou mesmo pular a refeição, não fazer, não jantar, não almoçar. Às vezes emendando refeições, acabando almoçando tarde e já sendo ali a janta junto. Então, a pessoa não almoça ou não janta e faz apenas uma grande refeição no dia. Isso tudo contribui para a desnutrição da pessoa idosa. Isso
associado a todas as questões, principalmente de alteração hormonal, necessariamente ocorre então essa diminuição da massa muscular. Aliado a tudo isso, além de tudo isso, nós também temos uma coisa chamada disfunção mitocondrial. Ou seja, a mitocôndria é uma organela que está dentro de grande parte das células do nosso corpo, que é a parte responsável da célula na produção de energia que dentro do nosso corpo é armazenado em forma de ATP. Então, a disfunção mitocondrial no idoso faz com que ele tenha uma menor reserva energética, logo, ele tem uma menor capacidade de se manter ativo por um determinado período de tempo. Fora que também, nós ainda temos associado tudo isso também a questão da apoptose da musculatura, da célula muscular. Então, dependendo a partir de uma certa idade, algumas células musculares, principalmente fibras do tipo 2, elas são mais suscetíveis à apoptose, que é essa autodestruição da célula. Então, quando a gente amarra todas essas situações relativas à musculatura da pessoa idosa, necessariamente o passar do tempo, o processo do envelhecimento sobre a musculatura vai degenerar e fazer com que tenha perda de função. Porém, vamos lá, isso tudo pode ser modulado, como eu já venho falando nos outros episódios. Todo o nosso processo de envelhecimento pode ser trabalhado e modulado. Então, se você mantiver a sua atividade física, se você mantiver a alimentação adequada, se você mantiver a hidratação e entre outros hábitos de vida que são positivos, com certeza esse processo do envelhecimento será muito atenuado na sua musculatura, principalmente fazendo um combinado entre atividade física, misturando exercícios de fortalecimento com exercícios aeróbicos, associado a uma ingesta nutricional adequada. Então, é importante praticar atividade física e ter uma boa alimentação. Muitas vezes, a boa alimentação necessita de uma nutricionista como sua orientadora ou seu orientador, dependendo se for homem. Então é muito importante que a gente tenha a alimentação adequada. Isso é de suma importância. Não tem como a gente ter uma boa saúde sem uma boa alimentação. Isso, dentro da gerontologia, nós sabemos que é algo pétreo. Não existe um bom envelhecimento se alimentando da forma errada. Necessariamente, a alimentação é um dos principais fatores para o envelhecimento adequado. A prática da atividade física também é muito, muito importante, mas se você pratica atividade física sem se alimentar adequadamente, muitas vezes você vai estar mantendo uma inflamação no seu corpo e não conseguindo anabolizar a sua musculatura e se tornando mais, na verdade, um fardo, uma perda de energia sem sentido que o corpo não acaba se fortalecendo. Então, até para jovens, não existe crescimento muscular, não existe melhora da musculatura sem alimentação adequada. Precisa se alimentar adequadamente, comendo principalmente as proteínas, mas isso, como eu disse, cabe na verdade a nutrição falar. Um dia eu espero poder estar com uma nutricionista junto comigo aqui falando. E em questão de alimentação, nós ainda precisamos pensar que pode ocorrer entre os idosos a presença de obesidade, ou seja, o idoso que tem sobrepeso e ainda assim é sarcopênico. Por quê? A alimentação dele, muito baseada em lipídios, amidos, enfim, tudo aquilo que fornece muita energia, mas não é suficiente, não é proteico, não serve para a formação da musculatura. Então você tem um indivíduo que tem um alto índice de gordura no corpo e uma baixa porcentagem da musculatura. E aí você tem uma associação muito perigosa entre o alto peso e a baixa musculatura, em que a pessoa tem uma dificuldade para se manter ativa, porque quanto maior o peso do corpo do indivíduo, maior o gasto energético que ele tem para poder se movimentar.
E hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter escutado. Pode me mandar o seu feedback lá no Instagram. Eu agradeço a todas as pessoas que estão me apoiando nesse projeto e dando bastante incentivo para mim. Eu fico muito feliz com isso e eu espero que todas essas informações sejam úteis para que você possa desenvolver os seus conhecimentos na saúde e aprender até sobre autocuidado e mudar sua perspectiva sobre o envelhecimento. Ter um planejamento de envelhecimento. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!